Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro, e aí eu estava assistindo o N1, estava assistindo o ICL Notícias, primeira edição, e estavam lá falando o que você estava fazendo no dia 8 de janeiro. E eu tenho uma memória muito ruim, né, gente? Eu tenho uma memória curta. Eu comecei a tentar puxar pela memória e eu não consigo lembrar onde eu estava. Eu provavelmente estava na minha casa, porque era domingo, ou estava na casa da minha mãe, mas muito provavelmente eu estava em casa fazendo zero coisas. Então não foi nada assim muito expressivo quando eu comecei a ver as notícias rolarem. Mas o que a gente também estava falando na redação e nos corredores sobre o 8 de janeiro, que agora ficou apagado pela tentativa de golpe, é que dia 8 de janeiro foi, ou é, na verdade, porque ele já faleceu, mas ainda assim, é aniversário de David Bowie. Então a gente poderia ressignificar isso, e lembrar do David Bowie também no dia 8 de janeiro, tentando trazer um pouco menos de peso para esse dia que marcou tanto a nossa história brasileira. Então vamos tentar aqui equilibrar. David Bowie nasceu no dia 8 de janeiro e inclusive lançou um álbum no dia do seu aniversário, dias antes de nos deixar, o David Bowie. Então 8 de janeiro também conhecido como o dia do aniversário de David Bowie, um pertencente aí ao reino dos capricornianes. Então, já que a gente já está falando de dia, de quem faz aniversário, do que aconteceu no passado, já vamos passar por ela, pela nossa agenda, para ver o que tem de indicador saindo hoje, quem fala, quem não fala. E aí a gente já dá um panorama geral do que pode movimentar o nosso dia hoje. Então vamos colocar aqui na tela a agenda do dia para a gente ver o que já tem de indicador sendo divulgado por aí, mundão afora. Porque às 4 horas na Alemanha saíram as encomendas à indústria de novembro, às 7 horas na zona do euro teve taxa de desemprego de novembro e dia 7, gente, que dia 7? Estava aí falando dia 8, dia tal, e agora eu me enrolei toda. Às 7 horas na zona do euro tem índice de sentimento econômico de dezembro e também por lá saiu o PPI de novembro, índices de preço ao produtor. Às 8 horas da manhã, divulgação da FGV e GPDI de dezembro, às vésperas do IPCA, então já trazendo aquele indicativo para onde deve ir a nossa inflação em dezembro. Todos esses dados de inflação que saem antes do nosso índice oficial acabam sendo utilizados de termômetro, para a gente tentar entender mesmo para onde está indo a inflação, o que deve pesar, o que não deve, ainda que os pesos e medidas sejam diferentes, os métodos sejam diferentes. Normalmente a gente pega como referência e como termômetro. Às 9 horas saiu pesquisa mensal industrial de novembro, medição do IBGE, não sei se chegamos até lá, mas é um assunto do nosso dia. Além de tudo, vamos passar para a próxima página, porque tem mais um pouquinho de agenda. Tem balança comercial de outubro nos Estados Unidos, que foi divulgada às 10h30, e também às 10h30 dados de mercado de trabalho aqui, também nas vésperas do payroll, dado que está mais do que no radar do mercado, porque saíram os dados de pedidos de auxílio-desemprego até a semana de 3 de janeiro e também números de pedido de auxílio-desemprego continuados até a semana dia 27 de dezembro, quase aí cantando parabéns para mim. Meio-dia, Departamento do Comércio divulga estoques no atacado, então daqui a pouquinho, na hora do almoço, a gente já vai conhecer esse dado lá dos Estados Unidos e minha franja aqui está caindo na minha cara, tá um horror. 10h30 da noite na China tem CPI e tem PPI. Então, dados de inflação também bastante esperados lá na China, inflação ao consumidor e inflação ao produtor por lá, que também servem aí de termômetro para a economia chinesa e as suas atividades econômicas. Usam muito o índice de inflação por lá para ver se a atividade econômica está aquecida, o que puxa os preços, justamente por ser um motor do mundo. E isso também, pela China ser um motor do mundo, a gente está vendo acontecerem as coisas que estão acontecendo. Vamos passar rapidinho pelo fechamento de ontem também, porque ontem foi um dia negativo aqui na nossa bolsa, dia de movimento
misto, como a gente fala no mercado, o dia de movimento sem direção única lá nas bolsas em Nova York, e a gente vai entender por que é que as bolsas andaram em direções diferentes lá, por que que caiu tanto aqui e quais foram os direcionadores da nossa bolsa ontem. Sob efeito do caso Master, bancos pressionam, já está um pouco de spoiler aqui na notícia, bancos pressionam e Bovespa recua 1,03. Vale siderúrgicas limitaram as perdas. Então já vamos entender o que aconteceu aqui, porque foi um movimento negativo na bolsa, a bolsa caiu, durante o dia ela chegou até a aprofundar um pouco as quedas, caiu mais de 1%, mas acabou fechando aí próximo desse patamar. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque ontem foi um dia negativo na nossa bolsa. Por pressão do preço das commodities, a bolsa fechou em queda de 1,03, como vocês estão vendo. Falei que tinha rondado o patamar de 1% de queda, 161.975 pontos. Nossa bolsa que chegou a flertar com novos recordes na quinta-feira, na terça-feira. Gente, olha, hoje está muito difícil porque eu estou perdida nos dias da semana. Na terça-feira, ela flertou com novos recordes. Ela avançou bastante e chegou perto do patamar recorde que tinha sido alcançado lá no comecinho de dezembro. Depois, a bolsa sofre um ajuste na quinta-feira, quarta, olha, vocês vão me dar um chá e uma colher de chá hoje, porque não tá fácil acertar os dias da semana. E eu acabei de voltar, né? Não posso nem falar que eu tô cansada. Então, na quarta-feira, a bolsa se acomoda e cai 1,03. Muito do peso disso veio do preço das commodities. O petróleo caiu mais um dia de queda tanto no petróleo Brent como no WTI, né, o negociado em Nova York e negociado em Londres. Os dois caíram bastante e isso acabou tirando o fôlego da Petrobras, que já vem de uma sequência negativa também. Mesmo no dia que o petróleo subiu, a Petrobras não conseguiu acompanhar o movimento, isso por dúvidas em relação àquela exploração, aquelas sondas lá na margem equatorial. A gente teve um problema ali, isso trouxe dúvidas em relação à continuidade e quando devem ser retomados esses trabalhos. Então, mesmo no dia que o petróleo subiu, a Petrobras andou para trás. E ontem foi mais um dia nessa sequência negativa da Petrobras, mas aí sim apoiada pela queda do petróleo. Então, a gente já não contou com um peso importante do Ibovespa. A Petrobras, inclusive, ficou na quarta-feira, na terça-feira, porque é sempre assim, gente, o mercado fecha na terça, eu falo sobre ele na quarta, né? Então, estou tendo uma leve confusão mental aqui. Na terça-feira, ela ficou entre as maiores quedas do dia. Ficou entre aquelas ações que mais caíram ao longo do dia. E ontem ela caiu, mas não tanto, não com tanta evidência como na terça. Então, mais um dia negativo para a Petrobras e a gente não pôde contar com esse movimento, não pôde contar com esse impulso. E por que é que o petróleo caiu tanto? São alguns motivos, tá? Não é um motivo único. Não é só Venezuela, não é só estoque de petróleo, não é só o OPEP, é tudo acontecendo junto. Primeiro, que depois que teve aquela conversa entre os Estados Unidos e a Venezuela, você tem ali a Venezuela tendo que comprar produtos estadunidenses e começaram a levantar a possibilidade de quem vai comprar esse petróleo a partir de agora. Isso já está sendo muito falado, inclusive quem vai explorar, quem o Donald Trump quer colocar ali para essa exploração, são justamente as empresas estadunidenses. Então a Venezuela vai voltar a fornecer, né, e produzir e fornecer para os Estados Unidos. Então isso já começou a trazer uma desconfiança no mercado que vai aumentar a oferta de petróleo. Se você, ainda que não seja para agora, porque é um petróleo mais pesado, é um petróleo mais difícil, é um petróleo mais caro de ser trabalhado, ainda que não seja para agora, em algum momento essa produção vai começar a aumentar e isso vai trazer oferta de petróleo maior para o mundo. Então isso já fez com que o petróleo balançasse um pouco. Só que isso não faria sozinho o preço. Tiveram outros fatores que mexeram também com o preço do petróleo, como, por exemplo, a incerteza em relação à produção dos países produtores de petróleo lá no OPEP. Então, existe uma incerteza também na continuidade do aumento da produção, porque o que estava acontecendo era aumento na produção do petróleo nos países produtores que fazem parte do clubinho do OPEP+.
Então eles tinham negociado para aumentar um pouco essa produção. Eles não decidiram cortar, mas decidiram colocar um pouco o pé no freio, diminuir um pouco esse aumento, não aumentar na mesma proporção que anteriormente. Então ficou uma dúvida se isso vai ser seguido ou não. Se eles realmente vão voltar a aumentar, se essa desaceleração vai ser grande ou não. Então existe essa dúvida vinda dos países produtores de petróleo. Também tem incerteza vindo lá do Oriente Médio, dos conflitos, não só lá, mas também entre Rússia e Ucrânia. Será que vai ter alguma resolução e a oferta de petróleo vai aumentar? Então isso também rondou ontem, de certa forma, os mercados. Todos esses fatores juntos estão levando o petróleo à queda, porque se você tem um aumento de oferta, mas não tem, no caso de commodity, um aumento expressivo de demanda vindo de algum lugar, um aumento super relevante de algum país que vai começar a comprar petróleo, você pode ter uma queda no preço, porque a gente está falando de uma commodity internacional. E aí a oferta e a demanda ainda aparece de certa forma, ainda que essa oferta seja completamente controlada e artificial, principalmente quando a gente fala de um clubinho que decide se vai aumentar ou não a produção, se vai cortar a produção para aumentar preço. Então, ainda que seja uma oferta e demanda, é uma oferta e demanda com vários dedos que não é da mão invisível do mercado, né? Então, a gente precisa colocar isso na equação. Outro ponto que também trouxe dúvida foram os estoques de petróleo dos Estados Unidos, que parece que estão ali até um pouco maiores. E aí começou uma incerteza em relação a esses estoques, se eles vão aumentar principalmente a partir de agora. Então, tudo isso fez com que o petróleo caísse. Eu acho que é importante a gente falar de petróleo nesse momento e entender todas essas nuances, todos esses tons que perpassam 50 tons de petróleo aí, porque o mercado de petróleo ele tem várias influências. E tudo isso acaba mexendo com o preço de uma commodity que ainda é muito importante para o mundo, ainda tem um papel fundamental e relevante na energia mundial. E acaba trazendo aí bastante movimento, sobretudo para o nosso país aqui, que tem uma das empresas mais pesadas na Bolsa, que é ligada à commodity. Então esse foi já um motivo que azedou ali o pé do frango na Bolsa. Além disso, teve o caso do Banco Master, que continua no radar, a queda de braço entre o Banco Central, o TCU, o STF, tudo isso está gerando muita incerteza em relação ao setor financeiro. Liquida, não liquida? Banco Central se explica, não tem que se explicar, tinha que ter liquidado antes, tudo isso a gente já explicou a exaustão aqui. Então, isso fica no radar dos mercados, isso fica no radar dos bancos e os bancos acabam sofrendo com essa incerteza. O setor financeiro na nossa Bolsa também tem muito peso. Então, mais um motivo para puxar a Bolsa para baixo. Quem segurou essa queda mesmo, segurou um pouquinho aí para que não afundasse mais, foram as empresas ligadas à mineração e siderurgia. Então, Vale e siderúrgicas acabaram segurando um pouco a barra do Ibovespa. Nossa, esse trocadilho ficou muito ruim, né? Porque quando se fala de barra, se fala de barra de ferro, enfim, segurou a barra, que ter um peso grande no Ibovespa, e a Bolsa só não caiu mais por isso. Mas foi um dia majoritariamente negativo, um dia que lá nos Estados Unidos, já trazendo aqui a movimentação de Nova York, aquele relatório de vagas que a gente sempre fala aqui, relatório JOLTS, relatório ADP, todos eles vieram também com uma leitura mais negativa, foram criadas menos vagas do que o esperado, e isso colocou em xeque, isso colocou em dúvida o crescimento da economia estadunidense, se o ritmo já não está mais desacelerado ainda. E aí, com isso, você tem duas frentes. Ou vão cortar mais juros, isso pode ser uma direção para que se corte mais juros nas próximas reuniões, e parte do mercado se apoiou nisso, e parte do mercado também se apoiou em desaceleração da economia, que pode começar a mostrar suas garrinhas em outros lugares e jogar as ações para baixo. A S&P ainda sofre um pouco mais, porque tem um setor de energia pesado e o dia foi ruim para o petróleo, como já expliquei. Então, aqui um dia de queda no S&P e uma alta na Nasdaq, porque a Nasdaq ela é mais sensível a juros. Se existe qualquer expectativa de que os títulos do Tesouro vão pagar menos, as pessoas vão buscar por algum risco e normalmente empresa de tecnologia tem mais sensibilidade aos juros porque são empresas que precisam mais de capital de terceiros, dependem mais de crédito, dependem mais dos juros e também tem mais risco. Então, Nasdaq aqui
subiu um pouquinho, mas não foi um grande fôlego. O dólar, por sua vez, se fortaleceu de forma geral, não só em relação ao real, mas em relação às moedas fortes também. Foi a 5,38, mas aqui principalmente pela queda na bolsa e queda muito puxada por commodity. Então, fechamos aqui, fechamos o nosso fechamento, embora isso fique parecendo que a gente está subindo para cima, terminamos o nosso fechamento sem pleonasmo agora. Vamos falar de um outro assunto, que é a nossa thumb do dia, nosso assunto do dia, que é o Homem Laranja, capitalismo selvagem, aqui parafraseando Titãs, porque já estão especulando com os títulos da Venezuela. Eu já tinha falado isso no Em Detalhes, inclusive, para quem não assistiu, vou fazer um merchan de um programa que eu gosto muito aqui da nossa grade, que é o Em Detalhes, que sempre aprofunda um assunto, e eu conversei com Gabriela Varela sobre esse assunto dos títulos de dívida lá da Venezuela, que voltaram a se valorizar em um movimento super especulativo do mercado em pegar uma desgraça, em pegar uma tragédia, pegar um ataque e tentar ganhar com isso. Então, o que o mercado já está olhando para a Venezuela? Está olhando que a dívida lá, que está em default, que está com dificuldade de pagamento, pode voltar a se reestruturar e as pessoas já estão querendo comprar. E a gente vai ver o salto que deu esse título, embora valha centavos ainda, o salto que esses títulos deram. Além disso, já tem ETF, assim, mal aconteceu, o assento nem esfriou, o mercado já foi lá e sentou na cadeirinha para tentar ganhar com as ações da Venezuela. Então já correram, as gestoras correram para registrar títulos, na verdade, fundos de índice, ETFs, com os primeiros fundos focados em Venezuela. Olha que doideira, A coisa mal aconteceu. Como eu falei, sabe quando a pessoa levanta e nem esfria, a outra já senta? É mais ou menos isso que aconteceu, o mercado correndo para tentar fazer um ETF. Primeiro eu vou explicar para quem não sabe, para todo mundo ficar na mesma página, o que é um ETF. Porque senão vira uma sopa de letrinha e aí a gente fica, desliga do assunto. ETF é um fundo de índice. Como funciona um fundo de índice? Ele é um fundo que vai ser referenciado a um índice, então ele precisa de uma referência, um índice de referência. Esse índice de referência pode ser de renda fixa, esse índice de referência pode ser de renda variável. Por exemplo, aqui no Brasil, só a título de curiosidade, de exemplo para vocês, existe fundo de índice de Ibovespa. Você está comprando um fundo que replica, que tenta usar como referência o Ibovespa e vai seguir de perto aquele índice. Ele vai ter uma referência e o objetivo dele é acompanhar de perto. Isso que é um fundo de índice aqui de forma muito grosseira e muito rapidamente explicado. O que está acontecendo? As gestoras estão correndo para registrar fundos de índice, ETFs, negociados e lastreados e referenciados a índices acionários lá na Venezuela, tentando já buscar uma oportunidade, enquanto está tudo muito desvalorizado, correr e aproveitar da desgraça alheia para ganhar dinheiro. Então, como falei, você nem espera a coisa acontecer, você já vê uma forma de ganhar dinheiro e especular com aquilo. Outro aspecto que foi especulado em relação à Venezuela são os títulos de dívida, porque, como eu falei, a Venezuela estava com problema de dívida, ela estava com default. Quando um país fala que ele não consegue pagar a dívida dele, quando ele fala não vou conseguir pagar, vou ter que dar calote, vou ter que dar um jeito com essa dívida, mas pagar não vou, o que acontece com a dívida? Ela passa a valer nada, porque você não tem perspectiva de receber, e era mais ou menos isso que estava acontecendo com a Venezuela. Vamos colocar aqui na tela, no gráfico, para o pessoal de casa acompanhar, e aí, para quem está só ouvindo, eu vou tentar explicar como está esse gráfico. Vou pegar algum título específico para usar como exemplo. Vamos pegar o janeiro de 34. Então, tem um título aqui da Venezuela que vence em janeiro de 34. O que é isso? Você está emprestando dinheiro para a Venezuela e a Venezuela está falando, tá bom, você me empresta esse dinheiro, lá em 2034 eu te pago. É essa a premissa de um título público. Você empresta para um ente público, para um tesouro nacional, vamos pensar assim, e ele fala, então, lá em 2034 eu te devolvo com rendimentos, com juros, que aí são acordados no momento da aplicação. E esses títulos,
estavam ali valendo, né? Aqui acho que está em centavos de dólar, tá, gente? Então, de um lado a gente tem o eixo dos centavos de dólar e a linha do tempo no eixo X, tá? Eles estavam valendo 50 centavos de dólar, um título da Venezuela 2034. Quando você tem o default acontecendo, quando eles falam não vou pagar, e aqui o gráfico começa em 16. A gente sabe que a Venezuela começou a ter problemas mais aparentes em 2014. Em 2017, você tem o default da Venezuela falando que ela não vai conseguir pagar. O título derrete, né? O título chega ali até uma hora no gráfico, ele vai acompanhar uma outra linha aqui, mas chega a 10 centavos de dólar. O título que vence em 2026, que nem é o título aí muito parecido com outro, mas vamos usar ele de exemplo, chega a entre 0 e 10 centavos de dólar. Então eles passam a valer nada, porque ninguém vai ter expectativa em receber aquilo, já que ela falou que não vai conseguir pagar. Então o título vale centavos, já valia pouco, passa a valer menos ainda, porque você não tem expectativa de receber. Vamos lá, passa o tempo, né, os títulos valendo entre 0 e 10 cents, né, de dólar. E aí você tem, em 2024, quando você começa a ter ali até algumas sanções na Venezuela sendo um pouquinho liberadas ali, você tem o título valendo 20 centavos de dólar. Então, ele dá um pulo já, né, entre 0 e 10, vamos supor, saia de 5 e vai para 20, já deu um salto. Quando você tem a captura, sequestro, ataque da Venezuela, chamem como quiser, inclusive tem toda uma discussão em relação a essa nomenclatura, mas aqui o gráfico, como é da Reuters, eles estão usando captura do Maduro, em 2026, no começo do ano, o título dá todos eles. Se você olhar todos os vencimentos, tá? São 4 vencimentos, para quem está escutando, são 4 linhas que andam paralelas aqui, elas andam juntas, então elas caem juntas ao longo do gráfico e depois elas sobem todas juntas. Em 2026, vai para quase 40 centavos de dólar. Então, uma coisa que valia quase 0 passa a valer 40 centavos de dólar. Ah, Débora, mas 40 centavos de dólar, né? Dá o quê? R$2? R$2 e pouquinho? No máximo 3? Pois é, mas para uma coisa que não está valendo nada, é um pulo, é um salto. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Que o mercado especula, e especula sim, e especulará sempre que puder, sempre que achar uma expectativa, uma brecha para ganhar dinheiro, ele vai tentar correr antes e se posicionar naquilo. Então, se você tem ali a expectativa que aquele título vai subir, porque em algum momento até 2034 essa dívida pode se reestruturar, ele vai entrar em peso para comprar esses títulos e especular com essa possibilidade, ainda que a gente esteja falando de um ataque pouco transparente, ainda que a gente esteja falando de uma decisão de pegar um presidente e prender e tirar do país, ainda que a gente esteja falando de algo sem precedentes aqui na América do Sul, o mercado vai especular com isso se ele achar que faz sentido, assim como fez com o ETF, que todo mundo saiu correndo para tentar registrar enquanto ele vale muito pouco. Porque as pessoas, é o que eu sempre falo, gente, esse jargão que eu ouvi no mercado financeiro, ele me assombra até hoje, porque por mais que ele seja muito cruel, ele é muito real. E eu ouvia muito isso. Ninguém quer saber se é pato ou ganso, a galera quer ver se vai ter ovo. Ninguém quer saber o que está acontecendo. Dá para ganhar dinheiro em cima disso? Ah, então vou tentar surfar essa onda. É assim que o mercado funciona, mas essa onda está vindo como um tsunami para destruir uma cidade inteira. Mas dá para ganhar dinheiro? Ah, então eu vou tentar surfar. É assim que o mercado pensa. Ele vai olhar a expectativa e a possibilidade dele ganhar dinheiro com aquilo, ainda que você tenha uma população arrasada, ainda que você tenha um ataque injustificado, ainda que você tenha toda uma ameaça ao mundo vindo disso. Mas o mercado está olhando o quê? Se quer ganhar dinheiro. Inclusive, né, às vezes as pessoas falam, mas tem outros países que o mercado passa pano e tem ditador. Né, se a gente for pensar no Oriente Médio, isso acontece bastante. O mercado está assim, ó. Ele finge que ele está tapando o olho, né? Ele parece que está olhando para aquilo, mas na verdade ele está tentando fazer vistas grossas, porque o que ele quer saber é se dá para ganhar dinheiro ali ou não, independente de quem esteja no poder, independente do que aquela pessoa faça. E é muito cruel, mas é um balde de água fria que eu tenho que dar em vocês,
E é muito difícil falar sobre isso, porque a gente está falando de desgraças normalmente, e amanhã, já vou dar um spoiler, a gente vai falar mais sobre esse assunto, só que em outra esfera, as pessoas querem mais é ganhar dinheiro. Então, fica aqui, né, no fim do programa, uma mensagem de desesperança, que o mercado não vai mudar tão cedo enquanto a gente estiver nessa lógica capitalista de lucro a qualquer custo. Mas vamos falar de coisa boa, não é de iogurteira, a gente vai falar do mapa da mina, que está chegando. Inclusive, eu estava dando aula na terça-feira. Para quem não sabe, eu dou aula no Investidor Mestre na terça-feira. Toda terça eu me reúno com os alunos. E eu me reúno com os alunos para a gente falar de vários assuntos. Tem dia que a aula é temática, a gente escolhe um assunto e fala de um tema. Tem dia que a gente faz tira dúvidas, eu pego a dúvida da galera e respondo. Tem dia que a gente fala de cenário e perspectiva macroeconômica, dia que a gente fala de planejamento financeiro. Cada aula do mês tem um cronograma, a gente segue, tem aulas temáticas, aulas de cenário. E a gente estava fazendo o nosso primeiro encontro do ano na terça e muita gente começou lá no chat. Débora, vai ter mapa da mina esse ano? Estou ansioso para o mapa da mina, porque é um evento aqui que a gente faz no ECL todo ano, que já virou até consagrado aqui na casa, e o pessoal espera muito o mapa da mina. Então, respondendo vocês, sim, nós vamos ter mapa da mina esse ano e ele vai acontecer no fim de janeiro, no dia 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. E é o nosso evento aqui do ICL, do Investidor Mestre também, que é o nosso curso mais ligado a finanças, né? Então, normalmente a gente tem uma ligação de uma coisa com a outra. Curso esse que eu dou aula, não é porque eu dou aula que eu vou falar que é bom, não estou querendo fazer jabá do curso, mas ele é realmente muito bom de verdade. E aí, a gente vai ter o mapa da mina, que é aquela aula aberta e gratuita, o que é muito raro no mercado, porque normalmente isso é cobrado e não é pouco, que a gente traz as perspectivas. O Edu traz as perspectivas dele, às vezes eu participo também para trazer algumas intervenções, falar um pouco aí do que está acontecendo. A gente traz perspectivas para o ano todo. E, pasmem vocês, ou não, o mapa da mina no passado acertou muito mais que o mercado. A gente já viu que o mercado errou bastante. Agora vamos ver onde o mapa da mina acertou e o mercado errou, porque podem ter certeza que isso aconteceu e não foi pouco. Então, você quer saber o que aconteceu, quer saber o que está para acontecer, quer conhecer as perspectivas do ICL em relação ao ano de 2026, as perspectivas do Edu, se liga no mapa da mina, porque vai ser um sucesso. Então, para entrar aqui, para garantir a sua vaga na aula, já que ela é gratuita, a gente só pede a sua inscrição em iclmercado.com.br. Você pode aproveitar o link do mercado para quê? Para fortalecer uma professora desse curso que está aí ao lado de vocês há tanto tempo. Então, iclmercado.com.br, se inscreve. Você não só vai receber o convite, como vai ser avisado no dia da aula para não esquecer. Afinal, conteúdo valiosíssimo mesmo, é mapa da mina para achar o tesouro. E agora, vou jogar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca, Sara Zara hoje e Lucas Rocha já estão prontos para receber vocês, esse trio maravilhoso, mais do que excelente companhia. E eu fico por aqui e volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com as nossas vidas e com o nosso mundão. Um beijão e até lá! Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito
muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.